Olá, bem-vindas e bem-vindos à nossa videoaula da semana 1, agora para o RDE da nossa disciplina de pré-cálculo, iniciando então aí o assunto de funções. E para a gente entender com um certo grau aí de profundidade as funções, a gente vai passar rapidamente pelo conceito das relações, relembrar algumas coisas. Não é o nosso ponto principal, tá? Então a gente vai ver da maneira mais rápida possível, mas que seja inteligível aí, para a gente então poder introduzir e, e estudar aí os conceitos gerais das funções. E aí, para a gente estudar então as nossas relações, a gente vai começar recordando aí o conceito de par ordenado. Então a gente observa que, por exemplo, o conjunto 1, 2, ele não tem uma ordem, né? Ele é a mesma coisa, ele coincide com o conjunto com elementos 2 e 1, porque os elementos daqui são elementos daqui e os elementos desse aqui são os elementos desse aqui. Então tem os mesmos elementos, são o mesmo conjunto, são conjuntos idênticos. Agora, se a gente considerasse, por exemplo, o sistema de duas equações e duas incógnitas dado pelo seguinte: x mais y igual a 3 e 2x menos y igual a 3 também. Ou melhor, igual a zero, né? Igual a zero. Exatamente. Então, veja, se a gente substitui, por que esse sistema, né? Porque exatamente aqui, se a gente substitui x igual a 1 e y igual a 2, a gente tem que x mais y, 1 mais 2 é 3, e 2 vezes x, 2 vezes 1, 2, menos 2 é 0. Ou seja, x igual a 1, y igual a 2 é a solução desse sistema. Agora, x igual a 2 e y igual a 1 não é, né? Apesar que 2 mais 1 é 3, mais 2 vezes 2 é 4, menos 1, 3, não é 0. Então, esse valor aqui não é. Então, nessa situação, a gente vai dizer, né, que a solução do sistema é exatamente o par 1, 2, onde aqui subentende-se que o primeiro é o x e o segundo é o y. Então, isso para a gente ilustrar aí a importância da ordenação dos pares. E aí, se a gente tem dois pares A, B, dois pares ordenados A, B, C, D, a gente diz que esses dois pares são iguais, né? São idênticos, C e somente C. O A é igual a C e o B é igual a D, tá bom? Ambas as coordenadas, né, as entradas dos pares, coincidem. E agora, para representar esses pares, é que a gente tem exatamente aqui um sistema ortogonal. A gente pode representar esses pares geometricamente através de um sistema ortogonal. Aí, pares de números reais. Então, a gente tem esses dois eixos que são ortogonais, né, perpendiculares aqui entre si, são ortogonais entre si, e se encontram aqui no ponto que a gente chama de origem. Aí, aqui a gente diz que x é o eixo das abscissas e o y é o eixo das ordenadas, né? Então, se a gente tem um ponto P de coordenadas reais xp, yp, como é que a gente representa ele aqui no plano? A gente traça aqui a distância da origem xp, né? Então, digamos que seja esse tamanho aqui, aí considerando reais, né? Então, esse tamanho aqui é xp. Traça aqui o tamanho yp, digamos que esse aqui seja o tamanho yp, e aí a gente vem aqui, ó, paralelamente ao eixo x, paralelamente ao eixo y, e marca aqui esse pontinho, tá bom? Aqui é o pontinho P. E aí, a gente pode marcar vários pontinhos, a gente pode ter graduações aqui, né? Então, aqui 1, 2, 3, aqui também é a mesma coisa, 1, 2, 3 e assim por diante. E aí, por exemplo, a gente pode marcar o pontinho 1, 2, aqui, pontinho, né, de coordenadas 1, 2. Aí a gente diz que a abscissa de P é XP, a ordenada de P é YP,
e as coordenadas de P são XP, YP, tá? E assim por diante. Então, ali o pontinho 1, 2, aqui o pontinho 3, 1, tá? Sempre a abscissa e depois a ordenada. E assim a gente pode ir marcando os pontos. E aí a gente tem uma correspondência biunívoca entre os pontos do plano, os pontos P do plano, e os pares ordenados de números reais, XP, YP, tá bom? Com XP, YP pertencentes a R. Tá? Então a gente tem tantos pontos aqui do plano quantos pares ordenados de coordenadas reais. Então, dada a definição aí de par ordenado, agora a gente pode definir aí o que é o produto cartesiano de dois conjuntos. Então, o produto cartesiano de conjuntos A e B é um outro conjunto, né, um novo conjunto, então notação de conjunto, é exatamente esse conjunto dos pares. Ou a gente pode denotar por Azinho e Bzinho, Azinho e Bzinho, dos pares ordenados, tais que a primeira coordenada, né, está em A e a segunda coordenada está em B. Esse aí é o produto cartesiano. Vamos ver alguns exemplos, né? Exemplos. Eu considere aí, por exemplo, A igual a 1, 2, 3 e B igual a 1, 2. Pelo conjunto aí dos números naturais. Então, quem seria o produto cartesiano? Bom, o produto cartesiano é o conjunto de todos os pares, onde a primeira entrada pertence a A e a segunda entrada pertence a B. Então, fazendo as combinações, a gente teria 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2. Tá? E se a gente quiser fazer o B vezes A, né, também, produto cartesiano de dois conjuntos, primeira entrada em B, segunda entrada em A. Então a gente tem o 1, 1, o 2, 1, o 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 3. Certo? Então, o que a gente observa aqui? Né? Que o número de elementos do produto cartesiano, tanto do A por B quanto do B por A, é o produto do número de elementos, né, isso para conjuntos finitos, dos conjuntos A e B. Então, aqui, a cardinalidade, né, o número de elementos, que geralmente a gente denota assim, né, entre barras, é 3, o número de elementos do B era 2, o número do produto cartesiano de A por B é igual ao número do produto cartesiano do B por A, que é o número de elementos do A vezes o número de elementos do B. 3 vezes 2, que é 6, né? Então, ambos têm 6 elementos. Mas o que a gente observa é que eles não são iguais. Esse produto cartesiano não é igual a esse. Então, esse produto aqui de conjuntos, ele não é comutativo, certo? Por exemplo, a gente tem aqui o 1, 3, né? Esse elemento 1, 3 não pertence ao A cartesiano B. Assim como o 3, 2 não pertence ao B vezes A, tá? Então, não tem nenhuma relação de inclusão aí, inclusive. São diferentes. Então, se agora, por exemplo, nós quiséssemos representar aí no plano cartesiano, né, ou aí nesse sistema ortogonal, o cartesiano, o que seria? A gente teria o A vezes B, então. Aqui a gente teria, assim, o ponto 1, o ponto 1, 2. E a mesma coisa aqui. O ponto 2, 1, o ponto 2, 2. E o ponto 3, 1 e o ponto 3, 2, tá? Então, o A cartesiano B é o conjunto desses pontinhos aqui em amarelo. Por exemplo, agora se a gente quiser representar num vizinho que eu vou fazer aqui,
o B vezes A, vamos ver como é que a gente vai ficar. Agora, o que acontece? Se eu faço B vezes A, agora são os elementos do B que aparecem aqui nas abscissas, né, nas primeiras entradas. E os elementos do A que aparecem nas segundas entradas. Então, nós teríamos aqui o 1, 1, o 1, 2 e o 1, 3. O 2, 1, o 2, 2 e o 2, 3. E aí a gente pode representar, por exemplo, B vezes A, é o conjunto aí desses pontos em azul. É claro, veja que esses dois conjuntos, né, A vezes B e B vezes A, vamos escrever aqui, B vezes A e A vezes B. Tem alguns pontos em comum, eles não têm interseção vazia, né? Quais são os em comum? Exatamente esses daqui, ó, né? 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. São os em comum. Agora, esses daqui, né? O 3, 1, 3, 2 e o 1, 3, 2, 3, não são pontos em comum, porque eles são conjuntos diferentes. Além disso, pessoal, a gente pode ter, por exemplo, B ao quadrado. O que seria o B ao quadrado? É B vezes B. Claro que daí quando os dois conjuntos aqui do cartesiano são iguais, é comutativo, né? B vezes B igual a B vezes B. Então seria 1, 2 vezes o 2. Primeiras coordenadas aí, né? No B, segundas também no B. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Tá? Que é exatamente esse miolinho aqui comum. Por quê, né? Porque é o que B tem, está contido em A, né? O que A e B têm em comum. Agora, pessoal, o que acontece, por exemplo, se a gente tomar o conjunto A como sendo um intervalo? Por exemplo, os números reais que estão contidos todos, né? Entre 1 e 3 são maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 3. E B, como, por exemplo, o conjunto singular aí, né? Singleton, né? Unitário, desculpe. O conjunto unitário aí contendo 2. O que acontece se a gente for tentar representar? Eu não vou fazer, deixa eu ver, aqui no cartesiano. Bom, o A, aqui o A vezes B que eu quero, né? Então o A é o das abscissas, é todo o intervalo. Então aqui fechado em 1, fechado em 3, todos os pontinhos compreendidos entre eles. E o B é só esse ponto 2. Então, quando eu faço o cartesiano, né, eu venho aqui, pego esse pontinho, marco aqui. Pego esse pontinho, marco aqui. Esse pontinho, 2. Esse pontinho, 2. E assim por diante, 3. Então, o que ele vai formar é esse segmento de reta aqui mais elevado, tá? Duas unidades elevadas aqui do eixo x. Esse aqui, esse segmento de reta no plano, que é o produto cartesiano de A por B. E se a gente tivesse, por exemplo, dois intervalos? Por exemplo, A igual a 1, 3 e o B igual a 2, 4. Isso pode ser aberto, semiaberto, né? Fica a gosto do freguês. Então, se a gente tem aqui, e eu quero fazer, né, o A por B. Então, novamente, eu vou marcar aí fechado em 1, fechado em 3, intervalo, né? Depois, fechado em 2, fechado em 4, intervalo. E aí, quando eu faço produto cartesiano, é o conjunto de todos os pontos onde a primeira entrada está aqui e a primeira entrada está aqui. Então, ele vai compreender, ó, essa região aqui do plano. Tá? E esse quadradinho, né? Nesse caso, os dois têm comprimento 2. Então, o A vezes B vai compreender a região do plano desse quadradinho. Finalmente, gente, o que a gente tinha visto? A correspondência bionívoca entre os pontos do plano e os pares ordenados com entradas reais. Então, se eu quiser todos os pontos do plano, esse plano aqui é o R vezes o R, números reais por números reais, ou seja, o nosso R quadrado. E esse nosso vídeo já está chegando ao fim, no máximo 15 minutos, né? E aí, num próximo, então, a gente já vai começar com a definição aí do que é uma relação binária.